Oi pessoal, eu sou o Ricardo e no update de hoje vamos falar de tudo o que aconteceu nas 2 semanas depois do voo de 150 metros do SN5. Começamos falando do complexo de lançamento. Após o voo de 150 metros no dia 4 de agosto, o SN5 foi inspecionado pelas equipes da SpaceX e no dia 8 de agosto, içado e posicionado no veículo de transporte. Durante esse procedimento, as pernas de pouso foram levantadas manualmente para dentro da saia do SN5, num processo similar a como é feito com o Falcon 9. A plataforma de testes e lançamento foi inspecionada e ao longo dos próximos dias passou por reparos por causa dos danos causados durante a decolagem do SN5. Um detalhe que eu esqueci de falar no último vídeo foi dos danos sofridos nas placas do escudo de calor durante o voo do SN5. As placas da parte de baixo se soltaram e caíram, e outras sofreram rachaduras. Isso não é algo ruim, apenas uma fonte de dados importante que a SpaceX vai usar para evoluir o método de fixação das placas às paredes do tanque. Ainda no dia 8, as seções de um novo guindaste, um Manitowoc 14000, foram entregues no complexo de lançamento. E no dia seguinte, ele começou a ser montado próximo da plataforma de lançamento do Super Heavy. Esse guindaste tem capacidade de içar 200 toneladas e alcance máximo de 110 metros de altura. Também no dia 9 de agosto, o queimador flare foi removido da posição mais ao fundo da área de armazenamento e posicionado próximo desses 3 tanques pretos que armazenam água. Lembrando que ele não é mais usado para queimar o metano que evapora, então não representa perigo para os tanques adjacentes. Na manhã do dia 11 de agosto, o SN5 foi transportado de volta para o complexo de fabricação. E de acordo com um tweet do Elon Musk, pode ser que ele voe de novo, mas vai precisar de novas pernas de pouso e outros reparos. Ele também disse que é provável que o SN6 voe antes do SN5 voar de novo, e que é essencial tornar os voos simples e fáceis, a ponto de acontecerem vários por dia. Ainda no dia 11, na parte da tarde, o SN6 foi transportado para o complexo de lançamento e preparado para ser posicionado na plataforma de testes, onde o simulador de empuxo já estava posicionado para ser instalado junto à seção de propulsão do SN6. Para quem não lembra, o simulador de empuxo é um martelo hidráulico que simula o empuxo dos motores Raptor no disco de propulsão durante o teste de pressurização criogênico, para garantir que o protótipo é capaz de se manter pressurizado sob empuxo. No dia 13, o SN6 foi içado do veículo de transporte e enquanto ele estava suspenso, foi feito o teste das pernas de pouso, que foram individualmente descidas da sua posição dentro da saia do protótipo e depois reposicionadas. Em seguida, ele foi içado por completo, alinhado e posicionado sobre a plataforma de testes. Antes da gente continuar, vamos falar das diferenças que o SN6 tem em relação ao SN5. Ambos os protótipos foram construídos durante a campanha de testes do SN4, e eles são muito parecidos em quase tudo. A primeira diferença é que no SN6, os vasos de pressão externos são revestidos com algum tipo de material, possivelmente um isolante térmico. Outra diferença está na base da saia que envolve os motores e suporta as pernas de pouso. O padrão de solda na parte de baixo dela é diferente e indica um número maior de barras de reforço na parte interna. Para quem sempre teve a curiosidade de ver a parte interna das barras de reforço, nessa imagem podemos ver em detalhes como elas formam os padrões de solda do lado externo. Outra diferença está no escudo de calor, que de acordo com o tweet do Elon, usa as mesmas placas, porém com um método de fixação um pouco diferente. Uma coisa que eu quero reforçar é que tanto o SN6 quanto o SN5 são protótipos da seção dos tanques da Starship. Essa imagem demonstra com bastante clareza a parte do veículo completo representada por estes protótipos. Isso vai mudar no SN8, que segundo um tweet do Elon Musk, vai ter nariz e flaps, tornando-se assim o primeiro protótipo completo da Starship depois do Mark I. No dia 16 de agosto, foi feito o teste de pressurização criogênico,
que testa a capacidade dos tanques de manterem propelentes criogênicos sob pressão e também sob o empuxo simulado de motores Raptor. O teste foi bem sucedido, porque as datas seguintes reservadas para o teste foram canceladas, e já no dia seguinte o simulador de empuxo foi removido. No dia 18, um motor Raptor foi entregue direto no complexo de lançamento. Ele é o SN-29 e está 2 números de série à frente do Raptor que voou com o SN-5. No mesmo dia, ele já foi instalado no SN-6, em preparação para o fogo estático, que aconteceu no dia 23, domingo, depois de algumas tentativas abortadas. O próximo passo já é o voo de 150 metros, que deve acontecer em breve. No dia 19 de agosto, a segunda plataforma de testes do complexo, que estava no local algumas semanas de cabeça para baixo, foi posicionada em uma base de concreto próxima do local onde ficava o queimador flare, e desde então vem sendo preparada para uso. Muito provavelmente ela vai ser usada para testar o SN-7.1, o próximo tanque em escala reduzida da Starship. Próximo da plataforma de testes e ao lado da área de armazenamento, uma espécie de bunker foi construído e parece estar sendo ampliado. A função dessa estrutura é desconhecida até o momento. Em frente a ela, em uma notícia talvez não muito boa para o futuro acesso que temos para ver de perto o que acontece nessa área, a SpaceX construiu uma pequena seção de um muro que bloqueia a visão a partir da rodovia. É importante deixar bem claro aqui que a SpaceX tem todo o direito de fazer isso para proteger a privacidade de quem trabalha ali, e que até agora tivemos acesso total e irrestrito como nunca antes em qualquer programa de desenvolvimento de um foguete. Essa seção de muro representa o início do fim desse acesso? Talvez, mas eu particularmente acho que isso vai contra a filosofia do Elon Musk, que sempre defendeu que o interesse público é fundamental para o sucesso desse projeto. A SpaceX tem sido excepcional em criar uma comunidade de fãs. Não acho que vai ser agora que isso vai acabar. De qualquer forma, ainda vamos continuar tendo uma visão sensacional a partir das câmeras do Lab Padre. E por fim, o trabalho que vem dominando a atenção no complexo de lançamento é a construção da plataforma orbital do Super Heavy, que avançou de forma significativa nessas últimas 2 semanas. A fundação terminou de ser concretada e, em seguida, várias gaiolas de vergalhão em formato cilíndrico foram posicionadas nos vértices do hexágono da fundação. Um detalhe interessante é que elas sobem do chão inclinadas em direção ao centro desse hexágono. Um cano de metal foi posicionado no centro da estrutura, o que fez muita gente considerar a possibilidade dela ser a base de uma caixa d'água. Mas logo a função desse cano ficou clara. Ele é apenas uma estrutura temporária para apoiar esses pilares inclinados. No dia 14 de agosto, vários tubos gigantescos foram entregues no complexo e descarregados próximos da plataforma do Super Heavy. No dia 20, um desses tubos foi içado e posicionado em volta de uma das gaiolas que já tinha sido erguida até a altura correta. Isso deixou bem claro como essa estrutura de concreto armado vai se parecer quando completa. E o Brandon demonstrou isso visualmente pra gente. Ela também vai lembrar um pouco a plataforma de testes vertical do Raptor, as instalações da SpaceX em McGregor, também no Texas. Agora vamos falar do complexo de fabricação. O SN-5 foi transportado para o complexo de fabricação no dia 11 e estacionado em frente ao galpão médio, onde por algumas horas ele ficou lado a lado com o seu sucessor, o SN-6. No dia seguinte, ele foi movido para dentro do galpão médio, ficando na companhia do SN-8. A partir desse update, vamos usar um diagrama para mostrar visualmente o progresso de cada protótipo em construção no complexo de fabricação. Começamos então com o progresso do SN-8. A SpaceX já construiu vários narizes nos últimos meses, e é difícil saber qual vai ser usado no SN-8. Mas como sabemos que precisa ser um nariz com tanque secundário, o candidato mais provável é esse aqui, visto no dia 5 de agosto. A seção que conecta os tanques ao nariz, composta por 5 anéis, também foi vista no dia 5 de agosto,
ao lado daquele mesmo nariz. O domo superior do tanque de metano foi soldado em uma seção de 3 anéis no dia 23 de julho, formando a seção do domo superior. O domo comum que separa o tanque de metano do tanque de oxigênio foi soldado em uma seção de 3 anéis no dia 22 de julho, formando a seção do domo comum. A seção central do tanque de oxigênio, composta por 4 anéis, foi vista no dia 2 de agosto. O downcomer do SN8 foi entregue no dia 29 de julho. O domo inferior, já soldado com o disco de propulsão, foi visto no dia 22 de julho. A saia, composta por 2 anéis, foi vista no dia 1 de agosto. A versão nova dos flaps traseiros foi vista pela primeira vez no dia 7 de julho, mas desde então outros pares de flaps foram entregues. Os flaps frontais foram vistos no dia 8 de agosto, mas outros pares também foram entregues. No dia 5 de agosto, a seção do domo comum foi soldada com a seção central do tanque de oxigênio. No dia 15 de agosto, o domo inferior do tanque de oxigênio já apareceu soldado a uma seção de 3 anéis formando a seção de propulsão. No dia 20 de agosto, a seção de propulsão foi integrada com a saia, formando uma seção contínua da parte inferior do protótipo. E ainda no dia 20, a seção do domo superior foi integrada com a seção do domo comum, que já havia sido integrada com a seção central do tanque de oxigênio. Isso significa que falta apenas uma integração para o SN8 atingir o mesmo estágio dos SN5 e 6. Depois disso, entramos em território novo, porque até agora nenhum outro protótipo foi além desse estágio. E o Mark I não conta, porque ele foi montado mais para o evento anual do ano passado do que para qualquer outra coisa. Nos protótipos anteriores, as portas de acesso ao interior dos tanques tinham um formato retangular e eram eventualmente soldadas de forma permanente. No SN8, as portas passaram a ter um formato oval, com uma série de reforços ao seu redor, tornando elas bastante semelhantes às do Falcon 9, que podem ser abertas e fechadas para inspeções e recondicionamento. Ainda sobre o SN8, os flaps frontais vão ter um formato diferente dos que foram usados no Mark I e também nos vídeos oficiais da SpaceX. O novo formato é mais parecido com um trapézio agora. E para quem está curioso para ter uma ideia de como vai ser o voo de 20 km do SN8, com 3 motores Raptor, controle aerodinâmico durante a descida e a famosa manobra de reorientação para o pouso, conhecida como barrigada, o Corey fez uma simulação que recebeu elogios até do Elon Musk. Curte só! Agora vamos falar do progresso do SN9. O domo comum foi visto no dia 15 de agosto. No mesmo dia, a seção de 3 anéis que vai formar a parede desse domo também foi vista.
No dia 18 de agosto, um novo downcomer foi entregue, junto com um disco de propulsão e pernas de pouso. E por fim, vamos falar do progresso do SN7.1. Para quem não lembra, esse é um tanque de teste em escala reduzida, como o SN7, e vai ser testado até a falha, conforme o tweet do Elon Musk. A seção do domo superior foi vista no dia 31 de julho, e diferente das seções dos protótipos em escala real, ela usa apenas um anel. E nesse mesmo dia, a seção do domo inferior também foi vista. Esse não é um domo simples como o do SN7, mas sim um domo inferior completo com disco de propulsão. E por fim, no dia 9 de agosto, a saia foi vista, integrada com o suporte para as pernas de pouso, completando todas as seções necessárias. A saia é necessária para manter uma interface comum com o equipamento de solo, e é uma seção que não foi usada no SN7 em junho. Isso faz sentido porque o novo equipamento de solo foi desenvolvido depois da falha que resultou na explosão do SN4. Outro detalhe bastante interessante do SN7.1 é que no domo superior tem um cano saindo da lateral do domo. Um forte indicativo de que aquele roteamento do cano que conecta o tanque secundário de oxigênio aos Raptors, que seria feito pelo lado de fora do tanque, vai ser feito internamente, por dentro do tanque de metano. Lembra daqueles robôs automativos da Kuka entregues em julho? Um deles está sendo usado para soldar os suportes que fixam o escudo de calor nas paredes da Starship. A SpaceX fez um teste bastante elaborado com esse robô, fixando uma seção de placas no formato do X do logo da SpaceX. Legal, né? A construção do galpão alto continua em um ritmo bastante acelerado. As seções pré-fabricadas do nível 3 já foram todas posicionadas, assim como as do nível 4, que tem apenas metade da altura das seções usadas até então. O motivo mais provável é que esse seja um limite operacional do guindaste, que pode levantar menos peso à medida que a altura cresce. Ainda são esperados mais 2 níveis como esse último para atingir a altura esperada de 81 metros. Falta pouco. Nos últimos dias, um trabalho de paisagismo vem sendo feito no perímetro do complexo. O chão foi todo nivelado e foi plantado grama e também alguns coqueiros. Talvez o espaço entre os coqueiros e a estrada vire um estacionamento, já que muitos funcionários da SpaceX estacionam seus carros no lado oposto da rodovia. No dia 17 de agosto, o Elon Musk tweetou falando que o Raptor atingiu 330 bares de pressão em sua câmara de combustão sem explodir. O gráfico que ele postou mostra a pressão subindo aos poucos e de forma controlada até atingir 330 bares. Para contextualizar, o Raptor foi projetado para operar com 300 bares de pressão, e ele atingiu esse valor em junho. 330 bares é 10% acima do projetado, e pode ser apenas uma margem de segurança, mas não deixa de ser algo impressionante. Como comparação, o motor Merlin do Falcon 9 opera na casa dos 100 bares. E o segundo motor com a maior pressão na câmara de combustão depois do Raptor é o RD-180 de fabricação russa, que opera em 260 bares. Em outro tweet, ele complementa dizendo que o Raptor SN40 está para ser testado, e já incorpora várias melhorias em relação ao motor que atingiu 330 bares. Ele também diz que, como referência, o Raptor operando em 330 bares gera 225 toneladas de empuxo. Por fim, em mais um tweet, ele comenta que o empuxo mínimo já atingido com o Raptor foi de 90 toneladas, ou seja, isso significa que é possível desacelerar o Raptor para até 30% do empuxo total que ele pode gerar, e que seria possível ir além disso adicionando mais complexidade ao motor. Por hoje é isso, pessoal. Muita coisa aconteceu em apenas 2 semanas. Isso mostra pra gente o ritmo acelerado do programa. Deixa um like se você gostou do vídeo e se inscreve para não perder os próximos updates. Um abraço e até logo!